Olá, eu sou Sérgio Everton. Está começando agora o seu Parlamento em Resumo. Mais uma vez você confere aqui as principais atividades dos deputados estaduais, projetos de lei, temas polêmicos em debate, os trabalhos que marcaram a semana na Assembleia Legislativa de São Paulo. Parlamento em Resumo começa agora. Posse do novo Procurador-Geral de Justiça. O evento aconteceu no auditório Rui Barbosa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acompanhe agora na reportagem. Jean Paulo Ismânio ficou em primeiro lugar na lista tríplice para a eleição do cargo, realizada em abril. O mandato é válido por 2 anos. Natural de Campinas, o novo procurador-geral faz parte da equipe do Ministério Público de São Paulo desde 88 e atuou como promotor em diversos municípios do estado. Na capital, exerceu funções de destaque, como titular do primeiro Tribunal de Júri e da Promotoria de Justiça e Cidadania, atual Promotoria do Patrimônio Público. O que nós vamos fazer é aperfeiçoar sistemas e atuações, né? Então, é muito importante, na minha visão, realizar essa atuação integrada. Então, nós vamos fazer núcleos de atuação, integrando o Ministério Público no Estado, integrando várias áreas de atuação. Então, nessa questão da corrupção, por exemplo, eu quero integrar o GAECO, a Promotoria da Improbidade, os promotores criminais, para que a gente possa dar uma resposta unificada e integrada, né, em várias áreas de atuação sobre o mesmo fato, né? E assim por diante, na área do meio ambiente, o crime e o cível andando juntos, né, em todas as áreas do Ministério Público. Eu acho importante que a gente possa ter essa integração de atuação, porque acho que ela vai ser mais eficiente. Um homem experiente, trabalhou com o Dr. Filomeno, com o Dr. Grela, com o Dr. Marrei, foi o subprocurador-geral do Dr. Márcio Elias Rosa, então extremamente experiente, né, preparado, professor de Direito, para fazer um grande trabalho em benefício da população de São Paulo e ajudar o Brasil. Então ficamos muito felizes aqui de trazer um abraço e dizer: contem com o Executivo para podermos trabalhar. Tive a felicidade de ser colega de faculdade dele, colega de turma na São Francisco e depois colega de turma no Ministério Público, em 8 de janeiro de 88. Sua postura ética, independente, séria, competente e principalmente o seu espírito conciliador, unindo todas as tendências da instituição, fará com que o Ministério Público continue crescendo e crescendo num ritmo cada vez maior. Acho que é uma felicidade para a sociedade e para todos nós que gostamos do Ministério Público, que fazemos parte dele, ter um comandante como Jean Paulo Ismânio. A capacidade que o Jean Paulo tem, o apoio de todos os promotores, mostrando a importância que é manter a força, a independência do nosso Ministério Público para defender todos os nossos cidadãos. Eu pude notar que ele terá os cuidados principalmente na defesa da mulher, o que é o mais importante no presente momento. Então nós da Assembleia Legislativa viemos muitos deputados aqui prestigiá-lo e desejar muito boa sorte no seu mandato. Sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa, comemorou o Dia do Bombeiro. Para homenagear o Corpo de Bombeiros, uma exposição do Centro de Memória da Corporação no Hall Monumental mostra fotografias, trajes, maquetes, os primeiros equipamentos usados no combate ao fogo e que hoje se tornaram peças de museu. Para comemorar o Dia do Bombeiro, uma sessão solene foi realizada no plenário Juscelino Kubitschek. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, abriu a solenidade. Presença do deputado proponente desta sessão solene, ex-comandante-geral da Polícia Militar, deputado Coronel Camilo. Em seguida, o presidente passou os trabalhos ao deputado Coronel Camilo, que teve a iniciativa de prestar essa homenagem. Presentes ao evento, autoridades militares e civis, parlamentares e convidados que vieram comemorar o Dia do Bombeiro, instituído no dia 2 de julho. A data foi decretada oficialmente no Brasil em 1954 e hoje já somam 150 anos de existência. O dia 2 de julho é o Dia do Bombeiro Brasileiro, então todos os bombeiros do Brasil comemoram essa data com muito orgulho, né? Em razão de todo o trabalho que a gente faz em prol da população. E isso vem como origem na criação do Bombeiro do Rio de Janeiro, né? Em 1856, por meio de um decreto imperial do então imperador Dom Pedro II. Então para nós é uma honra estar aqui recebendo essa homenagem, né, com uma grande satisfação.
Além de servirem para apagar fogo, esses profissionais são preparados para fazer resgates de pessoas que correm risco de perder a vida. Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos. A fundação ela foi criada já dentro dos quartéis do Corpo de Bombeiros, com a ideia de fortalecer a instituição, uma preocupação significativa com essa marca que é o Corpo de Bombeiros, né? E a importância de prestar um apoio e desenvolver a parte cultural, científica e técnica do Corpo de Bombeiros. Uma corporação dessa que salva vidas, que está todo dia, não tem hora para te atender, é a única que você pode ligar e vai. Desde um simples gatinho em cima de uma árvore, a grandes desastres, a grandes acidentes. Então eu acho que eu estou aqui, eu me sinto lisonjeado. Hoje é uma corporação que eu respeito, como respeito à Polícia Militar, mas é uma corporação que a população gosta. Eu acho que ela é a número 1 da população, das crianças e de todos. E eu me sinto assim de ganhar essa homenagem, nada mais justo do que falar assim, pô, obrigado bombeiro por isso. E do bombeiro ninguém tem dúvida, né, da importância do bombeiro para a população de São Paulo, para a população brasileira, até no mundo todo, é uma profissão sempre muito querida. E nós estamos fazendo mais um reconhecimento aqui na Assembleia Legislativa a policiais militares, desta vez para o bombeiro. Fui bombeiro, trabalhei no bombeiro há muito tempo. Hoje vários comandantes veteranos do bombeiro vão ser homenageados aqui e a ideia é essa, reconhecer o bom trabalho desses que salvam vidas diariamente. Durante a solenidade foram entregues condecorações aos heróis do fogo, autoridades civis e militares por relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, ao governo do Estado de São Paulo e à população paulista. O presidente da Assembleia Legislativa falou da importância da corporação para toda uma nação. A profissão, a função de bombeiro se identifica com a vocação para ser herói, para doar a própria vida ao semelhante. E você vê, eu lembro o caso do bombeiro que estava indo para casa de folga, num dia chuvoso, e viu uma moradora de rua sendo arrastada pelas águas do rio Tamanduateí. Ele parou o carro, mergulhou, salvou a vida dessa mulher, mas não conseguiu salvar a própria vida. Ele morreu para salvar a vida desta senhora. Então isso identifica bem o trabalho dos bombeiros. Você vai ver também, lembrando, experiência internacional no 11 de setembro, quantos bombeiros indo em direção à morte para salvar as pessoas. Então isso é muito bonito e a Assembleia está de parabéns por essa sessão solene. Projeto de Lei 328 de 2016, proposto pelo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dispõe da transparência de patrimônios de pesquisas do Estado para diminuir a crise fiscal. Mas esta proposta tem causado uma preocupação para os pesquisadores. Nesse projeto, o anexo 2 tem 16 áreas que pertencem aos institutos de pesquisa. E dentro dessas 16 áreas, existem projetos de pesquisa sendo executados. E então há perda não só para o pesquisador, mas a perda é para a sociedade, aonde que trabalhos que já vêm sendo feitos durante várias décadas vão ser perdidos com a venda dessas áreas. Porque o histórico dessa área é único, não existe, não dá para transferir algumas pesquisas que estão sendo feitas nessas áreas para outra área. Além de algumas unidades que existem laboratórios específicos e instalações específicas para as determinadas pesquisas que estão sendo realizadas ali. E com a venda dessas áreas, essas pesquisas deixarão de ser feitas. Boa parte dessa área, ela traz nós temos uma arrecadação financeira por trás dessas áreas, que essa arrecadação ela se volta para ser usada dentro da unidade em benefício de melhorias nos prédios, consertos de equipamentos, tratores, enfim, é utilizado para a manutenção de toda a unidade. O deputado Carlos Neder, do PT, foi o coordenador do debate e conta das consequências caso o projeto seja aprovado. A Constituição do Estado, no artigo 272, determina que um projeto de lei que envolva institutos de pesquisa necessariamente tem que passar por um debate anterior na comunidade científica. Entretanto, não foi esta a decisão do Executivo. Por essa razão, eu ingressei com mandado de segurança e obtive uma liminar
concedida pelo desembargador Carlos Bueno, e a partir daí está assustado qualquer processo de tramitação no âmbito do legislativo do projeto, enquanto o Poder Executivo não decide pela realização desta audiência com a comunidade científica. Eu acho que essa é uma contribuição importante da Assembleia Legislativa a um debate sobre a área de ciência e tecnologia que diz respeito ao desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. E a Assembleia Legislativa ganha espaço anexo para publicações de parlamentares e servidores. Veja na reportagem. A Biblioteca da Assembleia Legislativa inaugurou um espaço para que a população possa ter fácil acesso a publicações de deputados estaduais e de servidores da Casa. O acervo inicial tem dezenas de obras de deputados, procuradores, funcionários aqui da Casa, com gêneros mais variados: romances, contos, biografias e, claro, obras jurídicas. Alguns dos autores prestigiaram o evento. Eu sou da área jurídica, mas gosto muito de história. Fiz uma pesquisa do século XVIII a.C. Essa é a temática do livro. Mas a gente trabalha também na área jurídica, a gente produz um pouco na área jurídica também. O nosso presidente atualmente, o Fernando Capês, ele é um autor consagrado, renomado na área jurídica. Tem alguns livros aqui que estão expostos também. Eu acho que vai ser importante porque, no meu caso, ninguém conhecia o trabalho, ninguém conhecia. Fora o trabalho profissional como procurador, ninguém conhecia o que eu fazia por fora, que nas minhas horas vagas, no horário de lazer, enfim, alguma coisa assim. É importante que todo mundo tenha essa oportunidade de, daqui para frente, ter um espaço específico para isso, né? É muito importante o Poder Legislativo Estadual garantir a divulgação das regras democráticas, né? E da representatividade dos parlamentares. O livro que a Assembleia publicou de minha autoria é sobre os parlamentares negros que já houve na Assembleia entre 1947 e 2005. Mais estudos sobre os parlamentares e sobre a atuação dos grupos de pressão sobre o parlamento podem ajudar muito a entender a história do Estado de São Paulo. Além dos livros, o DDI, Departamento de Documentação e Informação do Parlamento Paulista, irá criar uma audioteca com músicas de autoria de parlamentares. O acervo das publicações impressas já está catalogado e pode ser emprestado na biblioteca localizada no 3º andar da Assembleia Legislativa. O ambiente todo é um espaço de leituras, né? Então aqui a gente redimensionou o espaço, distribuiu os móveis, colocou um sofá, algumas poltronas e fez primeiro um ambiente para as pessoas usarem. Depois que esse ambiente foi criado, nós falamos, bom, agora a gente precisa oferecer um conteúdo. E aí nós fomos descobrir que a Assembleia já produziu muito conteúdo. Não a Assembleia como editora, mas a Assembleia como uma entidade, um seu institucional que permitiu que os seus funcionários, seus deputados, produzissem seus livros. E aí nós falamos, poxa, então vamos usar esse espaço e vamos valorizar o nosso servidor, vamos valorizar o nosso deputado que passou por aqui, colocar a obra deles em exposição. E assim aproximar as pessoas que usam esse espaço com os autores, que muitos deles ainda circulam por aqui. E nem os autores têm contato com as pessoas, e nem as pessoas sabem que esses autores estão por aqui. Então você acaba providenciando um encontro do autor com o público, né? Por isso que a ideia qual que é? Justamente fazer lançamentos de livro aqui, tardes de autógrafo, para as pessoas poderem conversar, encontrar esses autores e criar uma rede de relacionamento. A Biblioteca da Assembleia está localizada no 3º andar, aqui do Palácio 9 de Julho, a Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, e funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite. Portanto, passe aqui e venha conhecer. Mais de 5.000 mulheres devem morrer vítimas do câncer de colo do útero no Brasil até o final deste ano. Tudo isso e muito mais você vai ver em instantes. Não saia daí. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear o grupo estudantil Se Ligue. A iniciativa é do deputado Cauê Macris, do PSDB.
Há 10 anos, Renato resolveu ampliar a participação dos estudantes na sua escola, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. O caminho? Grêmio Estudantil. Nós trabalhamos com formação de grêmios estudantis nas escolas estaduais e com trabalhos sociais desenvolvidos pelos bairros ali de Ferraz, mesmo região. Dentro das escolas, além da formação, a gente atua para que os grêmios tenham trabalho durante o ano inteiro, então é rádio no intervalo, projetos culturais dentro das escolas, e fora da escola nós temos um projeto grande que é o Baile de Debutante Coletivo, onde a gente atende 15 meninas carentes por ano, dando a festa completa para elas. Fizemos a Feira do Estudante para 4.000 jovens lá de Ferraz, região, foi bem bacana, esses são os nossos principais, né? Hoje, com 200 jovens envolvidos diretamente, o CILIG realiza projetos que envolvem cerca de 24.000 alunos das redes públicas, estadual e municipal. O trabalho conta com o apoio da Delegacia Regional de Ensino da região. O Grêmio ele tem uma cartilha que está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação. Lá tem todo o passo a passo para se criar um Grêmio. E o Grêmio existe para ensinar esse aluno a trabalhar nos passos assim políticos, né? Mas sabendo os limites que eles têm. Saber controlar, saber qual é o lugar dele. O deputado Cauê Macris, proponente do evento, ressaltou a importância da participação da juventude na decisão dos destinos das escolas e da sociedade em geral. A gente vê a juventude participando ativamente das ações de cidadania da cidade. Então, eu que sou um deputado jovem, comecei muito jovem na vida pública, sei da importância que é a atuação da juventude nesse segmento, participando, atuando, ajudando naquilo que seja possível, né? E quem sabe também participar dos processos eleitorais, até porque nós precisamos cada vez mais estimular a presença do jovem na política, mudando um pouco o conceito, a mentalidade, aquilo que as pessoas e a sociedade espera por parte da política, né? Nós temos uma política muito desgastada e quando a gente vê jovens lideranças surgindo, né, ajudando a cidadania principalmente, nós não temos como deixar de prestar a homenagem, né? E são 10 anos deste grupo presidido pelo Renatinho, então nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem no dia de hoje aqui na Assembleia. Mais de 5.000 mulheres devem morrer vítimas do câncer de colo de útero no Brasil até o final deste ano. O desconhecimento sobre a necessidade do exame do Papa Nicolau está entre as causas deste grave problema de saúde pública. O câncer do colo de útero é a terceira incidência de mortalidade por câncer em mulheres no país. As duas primeiras são o câncer de mama e o de intestino, explica a psico-oncologista Luciana Holtz. O câncer de colo de útero, ele nada mais é, né, do que o surgimento, o crescimento desordenado de uma célula do corpo, só que nesse caso ele se origina especificamente na região do colo do útero. O exame Papa Nicolau faz parte da prevenção. O que é fundamental, e a gente percebe que no dia a dia isso está passando batido, né? Aquela famosa ida ao ginecologista anualmente, a gente não pode deixar de fazer. Acho que é super importante que ela vá, é super importante que realmente o médico ginecologista peça o Papa Nicolau todo ano. Se ela depender do SUS, a recomendação das mulheres do SUS é que elas comecem a ir ao ginecologista e fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Mas, né, para qualquer outra menina pode ir no ginecologista a qualquer momento. As meninas, inclusive, costumam ir quando começam sua vida sexual, quando querem começar a tomar pílula. E uma coisa que é muito importante é, depois que faz o Papa Nicolau, é importante pegar o resultado, levar para o ginecologista e ouvir do ginecologista que está tudo bem. Acho que aí está de missão cumprida, dá para relaxar e voltar só o outro ano. No Brasil, o índice de incidência do câncer de colo de útero é considerado alto, 15,85 a cada 100 mil. Em países desenvolvidos, a doença foi praticamente erradicada. Isso porque ela é facilmente prevenível por meio do exame Papa Nicolau e agora também pela vacina. A vacina preventiva está disponível no Sistema Único de Saúde desde 2014. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, Ricardo Antunes, é preciso mais investimento
e não só em vacina. É preciso investimento na área educacional, na área assistencial, e um investimento em uma prática na vacina. A vacina é um grande marco da história da medicina, porque a vacina do HPV é a primeira vacina anti-câncer na história da medicina. Pela internet conhecemos o caso da professora Carolina. Uma mudança em busca de trabalho fez com que ela se descuidasse dos exames periódicos. Carolina, como é que é a sua história? Como você chegou ao diagnóstico? Minha história começou em 2014, em que uma amiga foi diagnosticada com câncer de colo, e isso foi o primeiro start para que eu procurasse um médico. Eu estava numa cidade nova, que eu não conhecia, tinha poucos amigos, então isso foi um pouco, eu acabei negligenciando de ir ao médico, de fazer o Papa Nicolau anualmente, né? Eu fui retardando isso. Então, com a história dela, eu fiquei assustada e procurei. Fui na mesma médica que ela. Nessa médica eu fiz um exame de Papa Nicolau e antes do meu retorno ela já me ligou para voltar ao consultório, que o meu exame tinha dado alterado e que ela ia me encaminhar para o oncologista. Tudo isso pelo telefone. Para ajudar pessoas como a Carolina, o Instituto Oncoguia disponibiliza um 0800. A ideia é tirar todas as dúvidas possíveis de pessoas acometidas por câncer. O que você diria para as mulheres que eventualmente poderiam passar por essa situação que você passou? Primeiro de tudo é a prevenção. Né? Façam o exame, façam o Papa Nicolau anualmente, porque eu acho que a prevenção é o melhor caminho. A Frente Parlamentar aqui da Assembleia se reuniu com pesquisadores e produtores no interior do estado para discutir projeto de lei que prevê o selo de garantia de fiscalização na produção da agricultura orgânica. O senhor Yoshida tem 75 anos e garante que a vitalidade vem da alimentação saudável. Há mais de 20 anos ele só consome produtos orgânicos e é um grande disseminador do cultivo natural em todo o estado. Produção natural, ela faz assim bem para a saúde, que hoje, o mundo inteiro está sabendo que o produto utilizado com fertilizante e aditivo químico está causando assim mal, nocivo à saúde, que isto já é comprovado cientificamente. Então, eu acho muito importante fazer esse trabalho para conscientizar os produtores e consumidores daqui para frente, O senhor Yoshida, produtores e pesquisadores de produtos orgânicos se encontraram na Câmara Municipal de Peúna, a 200 quilômetros da capital paulista, para uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia. Segundo o instituto responsável por certificações no país, o Brasil tem quase 1 milhão de hectares de produção orgânica e praticamente todo o cultivo é feito por pequenos e médios agricultores. 60% dessa produção vai para fora do país. 30% é vendida em mercados brasileiros e 10% para consumo dos próprios produtores. O projeto de lei que vai criar a política de produção orgânica e agroecologia do Estado de São Paulo pretende regulamentar e estimular a produção natural. Essa lei estadual de agroecologia e produção orgânica, ela também vem num momento importantíssimo, no momento em que, sobretudo a sociedade, os consumidores estão buscando esses tipos de produtos, estão cada vez mais conscientes, não só dos benefícios à saúde, mas também dos grandes benefícios ambientais, dos grandes benefícios sociais que esses modelos de agricultura têm para oferecer. São situações fantásticas, eu diria, para a sustentabilidade, para tudo aquilo que a gente pensa em termos de sustentabilidade, como é que vai ser os nossos filhos, os nossos netos daqui a 30, 40, 50 anos. Nós teremos, a partir disso, mecanismos mais adequados, mais corretos, mais socialmente controlados, para que a gente possa efetivamente desenvolver esse modelo de agricultura e que todos nós seguramente seremos muito, muito beneficiados. Ricardo Cerveira, diretor de um instituto que faz assessoria de projetos agrícolas sustentáveis, apresentou suas sugestões. A nossa proposta é criar um plano de desenvolvimento de atuação técnica junto ao agricultor para que ele converta sua propriedade de convencional para orgânico. E, obviamente, ao fazê-lo,
tem acesso ao que hoje já existe para o convencional, que é a venda na merenda escolar, como exemplo, ou outros tipos de compra institucional, com um acréscimo de 30%, que já está inclusive proposto, mas com uma clareza mais, que seja mais observada junto à sociedade. As sugestões escolhidas nesta reunião vão ser encaminhadas à Frente Parlamentar, que tem mais 2 encontros, o último na Assembleia Legislativa, e vai reunir representantes e agricultores de produtos orgânicos de todo o estado de São Paulo. O que não pode faltar nessa lei é, principalmente, quem é que vai fazer o credenciamento de quem está realmente produzindo da forma correta, da forma, vamos dizer assim, natural, com isenção do agrotóxico, defensivo agrícola. Quem que vai fazer esse credenciamento? Vai dar o selo, vamos dizer assim, de garantia para que isso exista. Acho que isso é muito importante. Quem que vai fazer essa fiscalização? E segundo, aqueles que forem credenciados, eles terão que receber, e a lei também deverá, inclusive, fazer com que seja no seu escopo colocado, receber não só assistência técnica por parte da Secretaria da Agricultura ou dos órgãos do Estado, como também recursos financeiros, materiais para os pequenos agricultores, aqueles que deverão produzir para ou fornecer na merenda escolar de todos os municípios. Pesquisadores do estado de São Paulo se reuniram na Assembleia Legislativa para um ato contra o projeto de lei 328 de 2016, que prevê a venda de áreas utilizadas para pesquisas científicas. Segundo a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a aprovação da lei vai impactar em muitos projetos importantes. Esse ato hoje foi para alertar a sociedade sobre os danos que esse projeto de lei pode causar para a sociedade, que é a interrupção de pesquisas importantes que estão sendo realizadas em áreas que o governo classificou como de pouca serventia ou ociosas. Então esse ato vem para a gente poder mostrar para o governo que a gente quer discutir sobre essa questão, que a gente também está há vários anos já sem a questão de reposição de pessoal, sem concurso público, tanto de funcionário quanto de pesquisador, além dos baixos salários, que desde 2011 que não temos nenhuma correção monetária dos nossos salários. Então esse ato vem com todas essas reivindicações para que o governo possa refletir sobre os seus atos e principalmente sobre esse PL que vai trazer muito prejuízo para a sociedade. Na cidade de Jacareí, a escola agrícola corre risco. Parte dela, então, está à venda dentro desse projeto absurdo, que é o 328, e essa área é uma área de aproximadamente 400 mil metros quadrados, fica no coração da cidade, na região central. Então, eu costumo dizer que, além do prejuízo urbanístico, nós temos um prejuízo ambiental e um prejuízo educacional, porque lá está localizada a escola agrícola da cidade de Jacareí, que foi fundada em 1935. Então, tem uma importância para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte muito grande. O deputado Carlos Neder, do PT, entrou com mandado de segurança para suspender a tramitação do projeto dentro da Assembleia. A liminar foi aprovada. Com a liminar, o projeto de lei 328 de 2016 só pode ser votado pelos deputados depois que o governador Geraldo Alckmin receber os pesquisadores em audiência pública. Está sendo um dos maiores atos organizados pelos pesquisadores científicos, o pessoal de apoio às pesquisas e também entidades da sociedade civil que estão perplexas com esse projeto de lei encaminhado pelo governador, que propõe a venda de boa parte do patrimônio dos institutos de pesquisa, sobretudo aqueles vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Eles vieram aqui para nos mostrar as pesquisas que estão em andamento nessas áreas, o que isso vai acarretar do ponto de vista de prejuízo às comunidades daqueles municípios e regiões que estão no entorno destas áreas,
bem como os interesses fortes que estão envolvidos nessa proposta de alienação, sobretudo do mercado imobiliário. E exatamente em razão disso também vieram aqui aqueles que atuam na reforma agrária, porque embora eles defendam a permanência destas áreas sob responsabilidade do governo do estado, tem um entendimento que se o governo pretende vender estas áreas, o pessoal que se articula no movimento da reforma agrária, da agricultura familiar, vai querer discutir com o governo do estado por que entregar essas terras que são altamente valorizadas para o mercado imobiliário. Então esse é o debate que está sendo feito hoje na Assembleia Legislativa. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se reuniu para definir o roteiro de trabalho e também dar ciência aos parlamentares sobre as denúncias e representações oferecidas no primeiro biênio da 18ª legislatura. A reunião do Conselho de Ética teve muita discussão, mas muita mesmo. 5 minutos, 15 minutos, meia hora. A reunião que deveria ter começado às 2h30 da tarde foi aberta, suspensa e reaberta mais uma vez. Na pauta, apenas 2 itens. Discutir sobre o roteiro de trabalho para tratar de denúncias e representações e deixar todos cientes sobre as denúncias e representações oferecidas ao Conselho. Como presidente, eu apresentei um roteiro para que seja seguido pelo Conselho de Ética, que no futuro esse roteiro deve se transformar até no regimento do Conselho, para regrar né, essas situações. Então, por isso que nós hoje, ficou uma discussão tremenda ali, um bom tempo, bem demorada, mas chegamos aí a um consenso. Qualquer dúvida, aprovação ou rejeição deverão ser entregues na liderança do PSD, partido do presidente do Conselho. E tem prazo, 4 dias. A pauta permanece idêntica até semana que vem, quando então tudo será votado. Semana que vem devemos votar o roteiro e dar ciência, distribuir aos deputados, né, as denúncias que aportaram ao Conselho. Ainda não para decidir se elas serão aceitas ou não, mas dar ciência a todos os integrantes do Conselho das denúncias que já chegaram e, ao mesmo tempo, aprovar o roteiro. Aí sim, no retorno de agosto, começa a andar mesmo o Conselho de Ética. Em instantes, palestra do Instituto de Educação para a Democracia debateu as inovações e também o uso de novas tecnologias. Não saia daí, tem muito mais no próximo bloco. Voltamos já já. Palestra do Instituto de Educação para a Democracia, que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, debateu as inovações e também a tecnologia. Um importante capítulo que vai compor a publicação Cadernos da Crise, a ser editado pela instituição. O ano de 2016 continua com as características de uma economia retraída, onde o termo crise ainda é muito utilizado, com registros, mapas e estudos que demonstram que está ocorrendo a recuperação, mas é de forma lenta. Para o IED Brasil, deve-se enfrentar a situação por meio de iniciativas e informações, como o reconhecimento das áreas prioritárias e investir pesado. Logo, o tema inovação e tecnologia para o Brasil sair da crise passa a ser estratégico nessa retomada das atividades. Uma coisa importante é que o Brasil ele tem ilhas de excelência já nessa área de tecnologia e inovação, área médica, como o professor Domingo falou, é uma delas, mas nós temos outras também, né? A área de agronegócios, né? A área de aviação, como uma empresa como a Embraer, mas se a gente pegar o Brasil como um todo, ainda falta muito para a gente evoluir, para a gente chegar num bom patamar de tecnologia e inovação. Já participaram do ciclo de palestras professores da área econômica, especialistas em relações internacionais, gestores em áreas críticas como a saúde. Todas as análises serão utilizadas na publicação do Instituto, que está em elaboração e terá o nome de Cadernos da Crise. O IED veio com esse ciclo de palestra, nós já estamos aí na 7ª palestra, né? E a ideia é produzir um material nesse tempo de crise, mas não um material com críticas, um material com a situação real e com uma proposta de como melhorar e como cada um poder ajudar o nosso país. E o exercício pela democracia na atual conjuntura nacional passa também pela formação e faz parte da responsabilidade política.
Isso é uma coisa de extrema importância para a gente fazer. Os fracos falam em crise, né? Nós temos que falar em momento passageiro. Então nós temos que ter esperança num futuro melhor. E inovação, tecnologia, eu acho que isso faz com que o futuro seja melhor para todos nós. Eu acredito muito nisso, eu não acredito num país em crise. Eu acredito sim numa dificuldade que estamos passando momentânea e que logo logo nós vamos estar numa vida muito melhor. Nos próximos encontros do IED, teremos aí educação no ciclo de debate e também meio ambiente. O deputado Marcos Zerbini, do PSDB, foi eleito presidente da CPI da Merenda. A comissão vai investigar as suspeitas de desvio de recursos para alimentação nas escolas públicas do Estado. A comissão é formada por 9 integrantes, sendo que 2 nomes concorreram à presidência. O deputado Marcos Zerbini, do PSDB, venceu por 8 votos a 1 o deputado Alencar Santana Braga, do PT. Para a vice-presidência, foi eleito o deputado Adilson Rossi, do PSB, que venceu a disputa pela mesma quantidade de votos, também contra o deputado Alencar Santana Braga. O tempo todo da reunião foi marcado por protestos dos mesmos estudantes que participaram da ocupação da Assembleia Legislativa no início do mês de maio. Em meio aos gritos de palavras de ordem por parte dos jovens, os deputados da situação e da oposição se revezaram nas falas. O requerimento de instalação da CPI foi proposto pelo deputado Estevão Galvão, do Democratas. Por um prazo de 4 meses, os deputados vão investigar contratos de fornecimento de alimentação escolar firmados por empresas e cooperativas de agricultura familiar com a Secretaria Estadual de Educação, prefeituras municipais e o envolvimento de agentes públicos. Entendemos que precisa haver um consenso entre os deputados para organizar um trabalho. A ideia é fazer reunião semanal, é ver todos os requerimentos, criar uma ordem de discussão. Eu penso que a gente precisa fazer em bloco as coisas. Primeiro ouvir todas as denúncias, depois ver quais são as pessoas envolvidas, aí ouvir as pessoas envolvidas para que se faça um trabalho organizado. Nós não temos nenhuma intenção de esconder nada, queremos apurar tudo, mas de forma organizada, com muita cautela, com muito cuidado, porque muitas vezes o nome de pessoas que não têm nenhum problema, que não fizeram nada de errado, acaba sendo envolvido e depois que é envolvido é muito complicado. O advogado da COAF, presente na reunião, afirmou que a cooperativa não teme o trabalho que será realizado pela CPI da Merenda. Nós apoiamos e endossamos de forma veemente, vamos colaborar naquilo que nos couber, evidentemente, com todas as investigações que se fizerem pertinentes para o caso. Os deputados do PT e do PSOL reclamam de mais espaço na CPI, já que dos 9 integrantes, 8 são da base governista. A oposição anunciou que pretende ingressar na Justiça para tentar garantir mais uma cadeira na comissão. É direito, isso quem diz é o regimento interno, artigo 26, somente o PT e o PSDB tinham uma vaga inteira, mas o PT tem uma sobra que permite ter direito a uma vaga conforme o parágrafo 3º. O presidente indicou 6 membros, todos 6 membros indicados por ele, foi da base do governo, que já demonstra uma certa parcialidade na escolha. E hoje o que a gente viu aqui foi de fato a base do governo tratorando, inclusive querendo convocar a reunião reservada da CPI. Né? Então nós vamos à Justiça para que a gente possa ter direito à segunda vaga na composição da CPI. A sessão foi encerrada sem que fosse definido o deputado relator dos trabalhos, pois ainda não existe consenso em torno do nome, que deve ser anunciado na próxima reunião. O presidente da CPI da Merenda, deputado Marcos Zerbini, convocou a próxima reunião da comissão para terça-feira da semana que vem, dia 28 de junho, às 10h30 da manhã. A reunião será aberta ao público. A reunião servirá para a organização de um cronograma de trabalho, que também acontecerá durante o recesso de julho. O foco principal é a Secretaria de Educação do Estado, porque é ali que começou toda a denúncia do repasse de recursos. Então nós começamos por ela, mas nós vamos tentar ampliar e pegar as prefeituras que recebem recurso público do Estado e também foram denunciadas, ou pelo menos foram acusadas de estar envolvidas em algum tipo de fraude. E o recesso está chegando, deputado. A ideia, a minha proposta vai ser de que a CPI não pare no recesso, que ela continue direto.
É muito ruim, eu acho que começar uma CPI e depois de 2 semanas ela parar para o recesso. Porque senão teria só a próxima reunião depois. Sim, seria depois só teria em agosto. Eu acho que isso é muito ruim. Isso sim dá um tom de que não se quer investigar. A minha proposta é que a gente continue trabalhando no recesso, que a gente faça o trabalho durante o recesso e vá até o final. Essa é uma decisão que pode ser sua ou precisa ser votada pelos membros? Ela precisa ser votada pelos membros, mas eu acredito que, pelo que conversei com alguns dos deputados, que todos concordam com isso. Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a epidemia do consumo do crack no estado de São Paulo se reuniu mais uma vez. Agora, um representante da Secretaria da Saúde foi o convidado para falar sobre esse assunto. Marcelo Ribeiro é diretor do Centro de Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria Estadual da Saúde. Entre algumas medidas, falou sobre a implantação e principais resultados do programa Recomeço desde fevereiro de 2014. Então você precisa ter serviços próximos e caminhos muito claros. Exemplos usados em várias partes do mundo para o combate ao consumo do crack também foram citados. Ideias que podem ser trazidas para São Paulo com ou sem adaptações. Os números do uso do crack no Brasil são alarmantes. De acordo com o último levantamento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, o país é responsável por 20% do consumo mundial. Hoje, quase 2 milhões de pessoas já experimentaram a droga. Uma pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo revela que o crack já está em 86% das cidades paulistas. O presidente da comissão, deputado Adilson Rossi, pelo PSB, ressaltou a importância desse trabalho e o objetivo da comissão. Nós não estamos tratando aqui de uma questão apenas de segurança pública, mas estamos focando mais a CPI na questão da saúde pública. Até porque ela chama epidemia. O crack hoje, nós ouvimos aqui hoje o Dr. Marcelo, que é o diretor do CRATOD, dizendo que 86% dos municípios do estado de São Paulo já detectaram problemas de crack em suas comunidades. Então a CPI vai nesse viés. Questão de saúde pública. Hoje nós abordamos um tema interessante que foi levantado aqui, que é a questão da educação, que não é só tratar o dependente, mas prevenir crianças para que não se envolvam no uso do crack, né, e outras drogas. Então acho que a CPI está num caminho muito bom. Para o psiquiatra Marcelo Ribeiro, especialista no tratamento de dependentes químicos, o sucesso no combate a este tipo de droga só será alcançado com uma união de esforços e programas envolvendo várias secretarias. Ele diz também que é preciso reduzir a oferta, a demanda e os danos provocados pela droga. Essa ideia de se montar uma rede específica para a dependência química é uma coisa nova, vem avançando positivamente, né, vem se capilarizando pelo Estado, né, então a gente tem uma visão bastante otimista, sim. Acho que os pacientes hoje são melhores atendidos, são melhor atendidos. Bom, com 30 projetos de lei e processos do Tribunal de Contas do Estado aprovados, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento praticamente encerrou a pauta e reservou para a semana que vem a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Dentre as propostas aprovadas na comissão, 2 que tratam da criação de cursos na Unesp em Assis e uma ETEC em Promissão, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB. Bom, na verdade, essa apresentação ela surge a partir de reivindicações de cidadãos de Assis que recomendam ao governo do estado a ampliação da unidade de Assis da Unesp. Nós tivemos grandes avanços na Unesp, de um modo geral, no estado de São Paulo, com a criação de 11 cursos de engenharia, e lá no oeste do estado de São Paulo tivemos, em Presidente Prudente, um aumento, como também em outras unidades da Unesp, de cursos, e que possibilitaram a ampliação da oferta de vagas. Então a ideia é essa, ampliar o ensino público, superior, gratuito, em especial em Assis. Curso técnico também em Promissão, outra proposta. É verdade, uma ETEC em Promissão, uma solicitação da Câmara de Vereadores, um município que tem, através da Câmara, sempre se posicionado aqui para a nossa comissão. Então, nós estamos fazendo essa sugestão ao Poder Executivo.
O presidente da CPI da Energia Elétrica, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, abriu a última reunião da comissão para apreciar e também votar o relatório do deputado Jorge Caruso, do PMDB. Por 4-2, o relatório foi aprovado. Os deputados Roberto Trípoli, do PV, e João Paulo Rilo, do PT, foram votos contrários. Está claro aqui a irresponsabilidade do governo, o crime do governo do PSDB, né, que promoveu a privatização do setor energético sem responsabilidade nenhuma, entregou um patrimônio nosso, um patrimônio do povo, para terceiros explorar de um jeito, né, selvagem, e que hoje nós colhemos esse péssimo resultado. Você não tem um acompanhamento. Então é real que a ANEEL, a Agência Nacional, ela tem a sua parcela de culpa, né, e de irresponsabilidade no acompanhamento. Mas tem um erro de origem que é necessário ser apontado no relatório. Por isso que eu votei contra o relatório e vou apresentar as minhas razões por escrito e serão publicadas para constar do relatório final. Nas considerações finais, os deputados apontaram que as tarifas estão efetivamente muito elevadas e continuam a subir. E a falta de neutralidade dos reajustes tarifários tem afetado as contas de energia e que os consumidores pagam valores indevidos. É uma conta que não é nossa, foi do governo federal, foi um erro estratégico do governo central e que jogou todo o ônus de uma má política pública de energia elétrica em cima das costas do consumidor. Então acho que isso é um dos pontos apontados pela CPI, mas nós temos outros, né? Como a falta de investimento das empresas para você enterrar o cabeamento, para tirar isso, porque não dá mais no século XX para a gente ficar escutando que o vento é intempéries, que isso, que aquilo. Então houve um erro, foi uma privatização feita há 20 anos atrás, que na minha concepção vai ter que ser revista em alguns pontos, para ter uma política de fiscalização e controle cada vez maior em cima das empresas. O relatório também recomenda mais transparência na relação das concessionárias com os consumidores. Todo o problema nosso é com a ANEEL, não é com a Arcesp. Eu acho que a ANEEL, vamos enviar esse relatório para a ANEEL para que eles tomem providência de alguns pontos. O primeiro é aumentar a fiscalização. O Estado de São Paulo arrecada mais ou menos para a ANEEL 80 milhões por ano e recebemos 6 milhões, que foi contingenciado 30%. Então nós não recebemos 6, nós recebemos 4 milhões e 200 esse ano para fazer toda a fiscalização do Estado de São Paulo. 645 municípios. 645 municípios. Então isso é completamente inviável. Eu acho que nós vamos ter que rever, né, fazer uma revisão, e eu espero que agora com o novo governo a gente consiga ter, com o novo ministro, uma abertura para que a gente possa corrigir as possíveis falhas que foram feitas nos anos anteriores. Por hoje é só. O Parlamento em Resumo termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa Paulista. E eu espero vocês. Até lá.